Caminho para Mandalay conta a história de Lian Ting, imigrante legal que viaja até a Tailândia em busca de uma vida melhor. No caminho, ela conhece outro viajante, Go, fazendo com que os destinos dos dois se cruzem na busca por trabalho e documentos no novo país. O filme mostra a dureza da vida dos imigrantes e a fragilidade de suas circunstâncias, assim como os casos de exploração e manipulação. No dia 4 de outubro, o Sinus recebeu Cecília Mello, professora do Departamento de Cinema, Televisão e Rádio da ECA USP, e Kelly Xie, pesquisadora e co-curadora da mostra Novos Olhares sobre Taiwan, para falar um pouco sobre o filme e sobre o novo panorama cinematográfico taiwanês. Então, mais uma vez, eu sou Cecília, Kelly, nós somos co-curadoras da mostra e a gente está aqui para um bate-papo sobre esse filme. Eu acho que vai ser mais importante até abrir para vocês, para perguntas e comentários, para possamos discutir um pouco, mas vou dar só algumas observações, algumas informações. Esse diretor, o Mi Dizzy, realizou esse filme em 2016. Ele é um diretor nascido em Myanmar, na antiga Burma, na cidade de Laishou, só que ele é chinês de origem étnica, então ele faz parte da população chinesa, da comunidade chinesa de Myanmar, que é uma comunidade, números oficiais, mais ou menos 1 milhão e pouco, 3% da população de Myanmar, mas quase com certeza bem mais do que isso. Esses números não refletem muito a realidade. E ele vem dessa cidade, então ele é o mais novo de 5 filhos, né, de uma família bastante pobre. Ele cresceu com bastante dificuldade. Os irmãos dele foram imigrantes para a Tailândia para trabalhar e ajudar a família. E aí, quando ele tinha 16 anos, ele acabou recebendo uma bolsa de estudos para ir para Taiwan. E lá ele foi, e lá ele acabou se formando e se estabelecendo. E eu acho que no ano passado, ou retrasado, ele renunciou à cidadania mianmarense e adotou a cidadania taiwanesa, né? Então, hoje ele é um diretor mianmarense taiwanês, mas é radicado em Taiwan, nacionalizado taiwanês, e a origem étnica dele é chinesa, de todo modo, né? Nesse sentido, ele tem algo similar em comum com o Tsai Ming-liang, que é um outro diretor presente nessa mostra, na mostra passada de Taiwan. O Tsai Ming-liang é um diretor da Malásia, também de um outro país do leste asiático, ele não é de Taiwan, mas também chinês, também da comunidade chinesa da Malásia, que é mais expressiva que a de Myanmar. E também foi para Taiwan jovem para fazer a universidade, e lá ficou. E está com algum problema? Agora melhorou. E lá ele ficou e se radicou também como diretor. Então, esses dois diretores têm essa característica em comum. Esse filme é o quinto filme do Mi Dizzy, desse diretor. Ele tem 6 longas-metragens, o mais recente dele é desse ano, passou no Festival de Cannes. Esse filme de 2016 foi bem premiado em festivais, passou em Veneza, ganhou um prêmio especial lá em Veneza e circulou bastante. E ele também tem 3 documentários e um curta-metragem. Então, é uma obra razoavelmente expressiva já e chama bastante atenção no cenário dos festivais. Então, ele é um diretor menos comercial e mais afinado com esse gosto de festivais internacionais, como Cannes, Veneza e Berlim. E ainda sobre o Mi Dizzy, eu acho que, na verdade, me parece importante chamar a atenção por fato do estilo cinematográfico que ele emprega, ser um estilo mais afinado com a ideia de realismo, a não ser por certos momentos em que esse real se abre para algo mais fantasioso, para um sonho. Mas ele é um diretor de planos longos, quase planos de sequência, como a gente fala, né, normalmente, para descrever esses planos que contêm uma sequência inteira. Então, planos bastante alongados, atores, em geral, não profissionais, locações reais, luz natural, todas essas características que nós associamos ao realismo cinematográfico. Então, nesse sentido, ele
faz parte dessa tendência de retorno ao real que aparece, que emerge com força no cinema do mundo a partir de meados dos anos 90 e do século XXI. É uma tendência que, não por acaso, coincide com a introdução da tecnologia digital, que justamente parece ameaçar, de algum modo, a própria ontologia da imagem fotográfica, se formos utilizar um termo basiliano, mas a capacidade do cinema e do audiovisual de captar o real de maneira não mediada, de maneira direta, como era no processo fotoquímico da película. Com o digital, você tem sempre uma transformação em números, então uma tradução para números, e depois esses números são retraduzidos em imagem, e com isso muito se falou de uma ameaça ao realismo, uma perda dessa indexicalidade, dessa ontologia da imagem, essa capacidade da imagem fotográfica e cinematográfica de comprovar a existência de alguma coisa. E a imagem digital sendo capaz de criar uma realidade sem nenhum referente no real. E, ao mesmo tempo, você tem quase que como uma resistência o aparecimento de vários diretores muito afinados com o realismo, mesmo que filmando em digital. Então, um desejo de se aproximar da realidade, do cotidiano, das locações reais. Então, esse filme ele um pouco se encaixa nessa tendência, esse filme do Midzi, realizado muito em cima também de uma experiência que não lhe foi pessoal, mas foi de seus irmãos. Então, ele fala quase de um ponto de vista interno, quer dizer, ele conhece a realidade difícil dos imigrantes, então pôde realizar um filme que se aproxima bastante desse universo. E eu acho que eu teria várias outras coisas para apontar, para falar, mas talvez seja o caso de abrir para a plateia. Você quer comentar alguma coisa, Kelly? Ou sobre a mostra, alguma coisa? Tudo bem, sou Kelly, meu nome é Kelly, sou de Taiwan e sou curadora com Cecília. E como a Cecília já falou bastante sobre esse mostra, eu não vou falar muito. Então, só queria falar que estou muito feliz para trazer os filmes taiwaneses para o Brasil, especial em Sinusp, em USP, para todo mundo aqui em USP, né? E acho que essa é uma oportunidade muito boa para vocês, porque para vocês conhecer Taiwan, porque eu não sei, antes de você vir aqui para assistir o filme, você sabe onde está Taiwan? Alguém sabe onde está Taiwan antes de assistir o filme? Pode me mostrar? Dois. São dois, sabe, Taiwan, né? Mas é verdade, Taiwan é uma ilha muito pequena ao lado do Japão, embaixada do Japão, e tem história muito complicada com a China. Muito complicado. Antigamente, a gente chama nós chinês, mas agora, por causa de problema de governo, agora a gente chama nossa República da China, Taiwan. Sempre usa Taiwan mais para conhecer nós, né? Mas é verdade, por causa de a gente é um país democracia. E vocês podem ver com esse filme. Esse filme de Mixin é um exemplo muito bom para você conhecer Taiwan, sabe? Porque Taiwan é tipo... é verdade, na Ásia tem bastante chinês. Tem bastante chinês na Malásia, Singapura, ou Tailândia, ou Myanmar. Tem bastante chinesa. Os chineses mudaram lá há muitos anos atrás. Mas depois, segundo, como no Brasil, a gente tem descendente de japonês, descendente de português, de francês, tudo, né? E tem bastante chinesa.
mudar para outros países na Ásia. Mas depois descendente chinês cresce. Depois eles crescem. Eles sempre têm um sonho. Como a gente está aqui no Brasil, imigrante latino. A gente vê ou imigrante de outro país no primeiro descendente e a primeira geração. A gente vê aqui por causa de a gente tem um sonho do Brasil para melhorar nossa vida ou outra coisa. E na Ásia também, os chineses na Ásia, descendente chinês na Ásia, eles têm um sonho para voltar, mas por causa de China é mais complicado. Mas em Taiwan é um país democracia é livre, é muito livre para fazer alguma coisa, especial em arte. Por isso, como Mixing ou Tsai Ming-liang, o diretor Tsai Ming-liang, eles gostariam de vir a Taiwan para aprender mais e para melhorar a vida. Diretor Mixing é um exemplo muito bom. Ele faz isso como esse filme. Ele paga a pessoa para fugir de Myanmar para Taiwan. E esse filme é um exemplo muito bom para falar que eles têm esse sonho de Taiwan. Esse sonho de Taiwan. E para lá, é melhor para pegar vida melhor. E acho que é muito bom para trazer esse filme para vocês conhecerem. É uma pena, porque a pessoa sempre queria sair de país, mas não consegue. Essa menina sempre tem esse sonho para Taiwan, mas enfim, ela ainda não consegue. E o menino matou dele. E ela trabalhava bastante. Só por causa de ela queria esse papel de documento para sair de Bangkok, sair de Tailândia. E tem um cena é muito interessante. Eu não sei se vocês lembram o cena. O cena ela ficava no hotel e espera alguém. E tem um bicho. Como se chama esse bicho? Um lagarto iguana, né? Lagarto de Komodo. Chega a ser? Acho que é. É bem parecido. É parecido. O lagarto de Komodo é maior? Não, acho que é aquele enorme mesmo, né? É como um dragão de Komodo. É o nome desse bicho, é um lagarto gigante. Lagartão. Lagartão. Esse animal é normal, é muito normal na Ásia, na Tailândia, como no Amazonas, acho que. E lá também, mas você sabe o que isso significa? Porque ela ficava no hotel, mas aparece um bicho, dragão, Você acha? Antes você viu, quando você viu essa cena, o que você pensa? Quem ela estava esperando? Estava esperando dragão? É? Um homem, isso. Porque tinha uma mulher falando que você é virgem ainda? Você tem namorado? É virgem ainda? E depois fala, você vai ganhar 150 mil bahts. E depois ela espera no hotel, por causa de esperar um homem para comprar primeira noite dela.
Essa é importante. Na Ásia tem algumas meninas fazem isso por causa de falta de dinheiro e vender primeira noite. Vende primeira noite é mais caro, vai ganhar mais dinheiro. Essa é importante. E ela, o que é importante para ela? Vision. Não é mais importante. Normalmente para a Ásia, para meninas asiáticas, é muito importante para ficar em virgem antes de casar. Mas para ela, agora não é importante mais, porque tem alguma coisa mais importante. Ela quer sair, ela sempre quer sair. Sair para onde? Não é para Bangkok, não é para Bangkok, é para Taiwan. Por causa de Taiwan é país democrático. Ela vai ser livre, não como estava em Myanmar ou Tailândia, mas Taiwan, para aprender, para a vida melhor. Esse acho que é muito importante, interessante para vocês conhecerem a Ásia. E a gente tem vários filmes taiwaneses por esse mostrar. Sim. Ela falou 105 mil, né? Eu nunca vendi. Por isso, é uma questão muito difícil, porque é verdade, depende. Depende quão bonita você é e quantos anos você tem. Mais claro se você é mais jovem. Pois ela pergunta quantos anos ela tem, 23. É jovem. Mas eu não sei quanto, porque nunca vendi. Desculpa, e todas minhas amigas nunca vendi. Mas depende, tem alguns, talvez 10 mil, 20 mil, eu não sei, depende. Perguntas, pessoal? E queria falar sobre o valor. Acho que para ela vende por causa de ela vende de 150 mil, mas ela precisa pagar, lembra? Ela precisa pagar 300 mil baht para conseguir o documento. Esse é a razão, é a razão que ela vende. Por causa de, e ela pode falar, você pode ser mais. Mas esse é mais importante. Você viu 150 mil e depois já te mostrar. Ela precisa 300 mil. É duplo. A gente tem mais filmes. Tudo é muito famoso na Ásia. Especial Cabin Number 7 e Kano. Eu não sei se alguém já viu esses filmes. Esses filmes falam algumas histórias com taiwanês e japonês. Porque taiwanês tem relação muito boa com o Japão. E antigamente, Japão dominou Taiwan por poucos anos. E 50 anos é bastante. Por isso tem mais relação e tem muitas histórias muito interessantes e românticas. Então, você, e sobre beisebol também, você se tem interesse. É verdade, hoje foi um dia pesado, né? Porque esse filme é pesado. E hoje, à tarde, a gente também mostra Tornado Drunk. É também pesada, sim. Mas é verdade, filme taiwanês, não tudo são pesados. Por isso eu queria encorajar vocês a ver outros. Tem vários tipos de filme.
Sim, sim. Português fui Taiwan e falou que nossa, essa ilha é muito bonita, por isso essa ilha chama Formosa. Mas depois ele saiu, o português saiu direitinho. Mas em Taiwan tem bastante palavra tipo parecido com português. Por exemplo, bom, pão de queijo, bom. Em taiwanês, não é mandarim, mas em taiwanês é pão. É pão. É família com português. Tem alguns. Mas os portugueses nunca ficaram lá, eles só passaram. Quem esteve lá por um período foram os holandeses e os espanhóis, mas por também um período limitado. Depois, com o influxo da imigração chinesa no século XVIII, Taiwan se tornou uma ilha ocupada por imigrantes chineses. Vamos lá, gente. Talvez só uma curiosidade sobre o título desse filme em inglês, The Road to Mandalay, O Caminho para Mandalay, a tradução em português, e a tradução do título em inglês. Esse título, na verdade, vem de um poema de 1890 do Rudyard Kipling, um escritor britânico muito associado ao Império Britânico, ao período colonial. E ele escreve esse poema do ponto de vista de um soldado britânico, inglês, que volta a Londres, e ele é um jovem, e ele sonha com o tempo dele em Burma, na época que Burma era uma ocupação britânica. Burma fez parte do Império Britânico, era uma colônia. Então, ele sonha com Mandalay. Mandalay é a segunda maior cidade de Myanmar, hoje, né, de Burma. E o Rudyard Kipling escreve, então, esse poema, The Road to Mandalay. Interessante que o título em chinês é o contrário do título em inglês. Em inglês é O Caminho para Mandalay, e em chinês o título é Adeus Mandalay. Então, você tem as duas vias, a partida e o desejo de retorno. E eu acho que esse sentido duplo, digamos assim, que surge, que emerge dessa tradução contrária, diz muito sobre a mente do imigrante, aquele que parte, mas que quer voltar, ou que sente saudades, ou quer ir para algum outro lugar, quer sair ou quer voltar. Então, todos esses movimentos, e que o filme faz muito, muito claramente, também na forma, e estradas, o rio, as fronteiras que são cruzadas, tudo isso que é enfatizado nesse filme, tem uma relação com essa vivência, que para nós também brasileiros, não sei se todos aqui conhecem ou já tiveram essa experiência, mas de imigração, isso é algo muito próximo da nossa realidade também. O Brasil era um país que recebia imigrantes, mas a partir dos anos 90 começou a exportar pessoas para fora, cruzando rios, cruzando fronteiras, para também conseguir ganhar dinheiro, né? Então, tem algumas coisas, acho, muito fortes nesse filme que se comunicam com a nossa realidade também. O telefonema para a mãe, o mandar dinheiro, como é que eu mando dinheiro, o cruzar o rio de boia, tudo isso que remete a uma experiência que é muito nossa também, né? Eu também já conheço algumas pessoas que passaram por situações similares. Muito boa pergunta e difícil de responder. Na verdade, eu acho que, se a gente for pegar o André Bazin como parâmetro, e ele é o maior pensador sobre realismo no cinema até hoje, digamos, é a medida a partir da qual, a régua a partir da qual nós falamos do realismo, é o pensamento do Bazin. Ele argumentava que não bastava o assunto, não bastava a fábula ser realista. Então, você pode ter uma história, por exemplo, que enfatiza, dentro da nossa tradição ocidental, né, do cinema e da literatura, que enfatiza, em geral, classes sociais mais baixas,
dificuldades, pobreza, tristeza, todos esses aspectos que são associados ao realismo dentro da nossa tradição, e o cotidiano, a ênfase no cotidiano, na ação situada no tempo, no presente, tudo isso não bastaria para que um filme fosse considerado realista. Dentro da escola de pensamento basiniano, o realismo é estético. Ele precisa ser estético também para que a forma e o conteúdo estejam unidos. Então, não bastaria uma história como essa, por exemplo, mas num filme filmado de forma convencional, com uma decupagem convencional, com um estilo de montagem, atuação, com atores profissionais, com luzes, com grande produção, contando essa história para o André Bazin. E aí, nesse sentido, eu, como pensadora também, professora de cinema que pesquisa realismo, eu sou da escola basiniana, eu diria. Então, eu não consideraria um filme realista. Consideraria um filme que cria uma ilusão de real. E esse cinema do Medici, o cinema do Tsai Ming-liang, claro que com várias diferenças, e é muito complexo a gente falar de uma maneira assim abrangente, mas essa escola estética é basiniana, e até hoje ela persiste, ela existe, ou seja, plano-sequência. Por que isso é realista? Porque você preserva a continuidade espaço-temporal. Você não interrompe com a montagem, você não cria um espaço-tempo artificial. Você simplesmente deixa a câmera rolar e aquilo que está diante da câmera está acontecendo de fato, e aquele é o tempo, é a duração dos fatos que está sendo captada, que está sendo gravada, preservada a contração do tempo. Então, tudo isso é muito forte, e você percebe nesse cinema que une todas essas características, mas sim estético. Né? Realismo, antes de tudo, é estético. Na verdade, esse filme, o cinema do Tsai Ming-liang, do Medici, tem um público, mas bem menor do que Cape No. 7 ou Cano. Quer dizer, ele não é um filme comercial. É sempre aquele dilema entre o cinema mais comercial, de apelo mais comercial, mas que acaba ficando muito local, e um cinema mais de arte, entre aspas, um cinema mais realista, né? E que não tem um público tão grande, mas que viaja mais. Então, tem um apelo internacional maior do que um cinema mais comercial. Né? Quer falar alguma coisa? É isso mesmo. E esse filme faz em Bangkok, e Cape No. 7 e Cano, filme em Taiwan mesmo. E Cape No. 7 e Cano, por causa de começou de Cape No. 7, o diretor Wei De-sheng, ele pediu bastante ajuda de amigos. E também o governo apoiou, o governo de Taiwan apoiou, e já foi sucesso com essa ideia. E é mais importante por causa de esse filme Cape No. 7 tem mais romântico. Tem mais romântico e tem relação com o japonês, porque em Taiwan tem bastante japonês também, e esse vendido para o Japão é muito popular também. Também nos Estados Unidos também, por causa de tipo intercâmbio para os dois países, e é isso mesmo, pois é sucesso. E depois conseguir continuar. Tipo o primeiro filme sucesso, primeiro filme taiwanês ganhar dinheiro. Antigamente, todo mundo, como outro filme taiwanês, sempre de empresa independência. Independente, falta de dinheiro, mas trabalha muito bom. Mas como vocês podem ver, o subjeto, assunto,
o assunto é mais pensada, mas como Cabin Number 7 é mais feliz e mais romântico. Então é tipo sucesso e depois continua e finalmente conseguir público começo a ver filme taiwanesa. Eu acho que sim, quer dizer, tem uma crítica que está sendo feita às condições de trabalho. Você vê que aquela fábrica onde eles trabalham, eles comem ali, do lado das máquinas, um macarrão ali que se joga uma água dentro e aqueles sacos de gelo, quer dizer, certamente eles são todos trabalhadores ilegais, então trabalham por quase nada, então tem uma exploração aí do trabalho do imigrante que é clara e que o filme está retratando e está criticando e que, obviamente, então para você também trabalhar mais você tem que usar drogas e isso pode induzir a um certo surto e ele é um rapaz claramente atormentado, né? Desde acho que do início do filme o olhar dele, ele diz muito pouco, eles conversam quase nada, né? Então tem pouquíssimos diálogos, os olhos dizem muito mais do que as palavras, né? E então ele tem aquele momento de loucura, porque ele tem um afeto, tem um amor que emerge, mas que não pode se concretizar e que quando na verdade isso se transforma em se concretiza fisicamente é naquele momento que ela acaba vendendo a virgindade e aquele sonho que na verdade não é exatamente um sonho, é uma representação do que teria daquele horror, né, que foi. Então é muito triste, né, é muito cruel o filme nesse sentido e sem dúvida nenhuma está retratando uma realidade muito muito difícil, muito cruel, onde as pessoas se submetem a trabalhar por quase nada porque realmente precisam para mandar dinheiro para casa, né? Então eu acredito que é isso mesmo, que seja isso mesmo que você supôs, né? Ele foi filmado na Tailândia mesmo. Agora, eu gostaria de saber se esse filme foi lançado na Tailândia. Isso eu não sei. Isso, certamente, porque a Tailândia também tem várias questões apesar de ser um país que é muito liberal por um lado, mas o cinema tem é censurado, existe censura, né? Então esse filme acho que com certeza circulou clandestinamente na Tailândia. Em Myanmar, eu acho que ele teve também uma circulação muito limitada, mas circulou. E depois, claro, né, em Taiwan foi lançado comercialmente, passou em festivais e tal. Mas na Tailândia, não. Realmente passa é um retrato da realidade também de um país que também quer dizer, tem uma economia mais pujante que Myanmar, mas que também é um país que sofre com corrupção, né, com exploração de imigrantes e tudo mais, né? Então, realmente, não é uma imagem tão agradável assim, né, da Tailândia, né, que a gente associa com os 1000 sorrisos, né, a terra dos 1000 sorrisos. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. A Tailândia é conhecida como um país onde, quer dizer, de fato as pessoas sorriem muito, é muito agradável lá, mas existe um outro lado, né, também. Todos os atores e equipe de filme, todos são taiwaneses. Todo mundo pega voo para a tailandesa para filme esse. Bom, gente, muito obrigado, Cecília e Kelly. Obrigada a vocês também.